Eu acredito que a melhor maneira de definir essa quarta-feira é utilizando o termo decisivo. Uma quarta-feira muito decisiva. Na Copa da Liga Inglesa, terceira competição da Inglaterra, né, vamos dizer assim, Arsenal, United, Chelsea, Liverpool entram em campo, o West Ham também joga com o Arsenal. Na Copa da Alemanha, da DFB Pokal, o melhor time hoje da competição, o Bayer Leverkusen, pelo menos da Alemanha, entra em campo. O Bayern de Munique, hoje, tentando fazer frente ao Leverkusen, também entra em campo. O Dortmund entra em campo. E tem outros jogos muito bons por ali. Na Escócia, Celtic e Rangers entram em campo no mesmo dia. Coisa rara de acontecer. Na Taça da Liga de Portugal, e não a Taça de Portugal, a Taça da Liga, que é a terceira competição menos importante, né? A menos importante de Portugal, o Braga enfrenta o Casa Pia. No Campeonato Brasileiro temos várias disputas. O Flamengo pega o Santos em Brasília, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense, o Grêmio visita o ameaçadíssimo Curitiba e o Atlético Mineiro, que é o líder do retorno, enfrenta o Fortaleza depois desse banho de água fria que o Fortaleza tomou ao perder a final da Sul-Americana. Mas nenhum jogo é tão importante nessa quarta que Botafogo e Palmeiras. Botafogo, que no segundo turno vem fazendo uma campanha incompetente, com um perdão aos torcedores do Botafogo que me acompanham. O Botafogo precisa acordar já, nesse momento, antes da rodada começar. O Botafogo tem 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. Essa rodada pode terminar de novo com 6 pontos. E aí seria até bom para o Bragantino, que o Botafogo não pontuasse tanto, né? Porque o Bragantino também tem uma rodada a menos, tem 29 jogos disputados, o Palmeiras tem 30. Ao final desse jogo, a gente também pode ter o Botafogo alongando essa distância, aumentando a vantagem, indo para 9 pontos. E aí sim, quem sabe, ficando cada vez mais perto do título, mas também pode ser que o Palmeiras termine essa rodada a 3 pontos do Botafogo. E aí, meus amigos, na situação emocional vai ser um peso gigantesco para o Botafogo assimilar, digerir, faltando mais 8 jogos para o Botafogo disputar. Tem um jogo atrasado contra o Fortaleza? Tem, mas agora a situação do Fortaleza se complicou, porque o Fortaleza não venceu a Sul-Americana, ou seja, não conseguiu uma vaga para a Libertadores. O Fortaleza está em 9º e vai ter que correr atrás dessa vaga via Campeonato Brasileiro. Então é um jogo extremamente decisivo. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse primeiro dia do mês de novembro, uma quarta-feira. Vamos começar com a DFB Pokal, a Copa da Alemanha. 2 horas da tarde, o Borussia Dortmund recebe o Hoffenheim com uma cotação de 1,60 no Signal Iduna Park. Falar de Borussia Dortmund é sempre falar com cautela, né? A gente nem sempre pisa firme no chão para falar do Dortmund, a gente sempre fica com o pé atrás. Não é à toa que ele sempre frequenta essa área aqui do meu planejamento no Radar Esportivo, meu parceiro, que é favoritos que podem se complicar. Não que eu esteja zicando o Dortmund, mas é sempre bom estar com um pezinho atrás, né? O Dortmund que vem de um empate na Bundesliga contra o Frankfurt por 3-3 fora de casa, um jogo onde geralmente o Dortmund vinha vencendo e ele acabou se complicando. Também vem de uma vitória muito importante na Liga dos Campeões contra o Newcastle. Na próxima semana vai ter que enfrentar o Newcastle na Alemanha e o mercado dá aqui um favoritismo do Dortmund a 1,60. Tá justa essa cotação para um jogo único dentro de casa? Olha, eu não vou discutir se ela tá justa ou não. Eu vou te apresentar informações do Hoffenheim, tá? O Hoffenheim vem de 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Perdeu para o Frankfurt em casa, para o Borussia Dortmund, esse aí, em casa, e perdeu para o Freiburg também em casa. Tá bom? Venceu o Lübeck na Copa da Alemanha, primeira rodada, 32 avos. Venceu o Heidenheim, venceu o Wolfsburg, o Colônia, o Union Berlin, o Bremen e o Stuttgart. Em todos esses jogos, o Hoffenheim marcou gol, seja dentro ou fora de casa, seja vencendo ou perdendo. 4 contra o Lübeck, 1 na derrota para o Freiburg, 3 na vitória contra o Heidenheim, 3 na vitória contra o Wolfsburg, 3 na vitória contra o Colônia, 2 contra o Union Berlin, que está na Champions, fez uma campanha muito boa no ano passado, 1 para cima do Dortmund, onde o Dortmund venceu o Hoffenheim por 3-1, 3 para cima do Bremen, 1 para cima do Frankfurt, quando ele perdeu por 3-1 também, e 3 para cima do Stuttgart, na casa do Stuttgart. Stuttgart é outra sensação do campeonato alemão. Tudo bem que estava sem o seu artilheiro, o Senhun Guirassy, mas deu para entender que o Hoffenheim não é um time bobo. Quando cai, cai atirando, e quando consegue vencer, geralmente marca mais do que um gol. É uma equipe sólida ofensivamente. Marcou nas últimas 10 partidas, marcou no primeiro tempo nas últimas 7, marcou 3 ou mais gols em 6 das últimas 10, só que concedeu 2 ou mais gols nas últimas 4 e também concedeu em 9. Ou seja, é aquela equipe que dá e toma, né? Uma equipe que consegue produzir ofensivamente, mas que também sofre defensivamente. Vamos utilizar um pouco dos dados do PDF de apoio na Bundesliga.
Já que essas duas equipes se enfrentam na Bundesliga, têm o mesmo nível de enfrentamento, podemos utilizar aqui dados da Bundesliga. Perceba que fora de casa o Hoffenheim venceu todas as partidas. Ah, mas o Dortmund venceu 80% em casa, mas o Hoffenheim venceu todas fora. Saiu na frente 80% dos jogos. Não deixou de marcar em nenhum jogo. O Dortmund também não. Ficou sem sofrer em 20% dos jogos apenas, ou seja, como eu falei, marca, mas também concede. Tá? Não é um número de gols concedidos tão alto, 1,40 de média. Tudo bem, mas concede. Já o Dortmund, em 60% dos jogos em casa, não sofreu gol. Isso é muito bom, mostra um poderio defensivo muito forte. Desempenhos no primeiro tempo, principalmente para o trade. O Dortmund não é um time que vence tanto na primeira etapa. Perde pouco, mas não vence tanto. Já o Hoffenheim perdeu a mesma quantidade que o Dortmund e tem 80% de vitória na primeira etapa. É um time de muita iniciativa. Então essa cotação aqui de 1,60 do Dortmund é um perigo para você que trabalha pré ou ao vivo. Muito cuidado, tá? Só tô te criando um cenário. No segundo tempo as coisas se invertem. O Dortmund ele passa a ser o dono do jogo, o senhor das ações. Olha isso daqui, ó. O Dortmund vence 80% das segundas etapas. Tem o número de derrotas baixo. O Hoffenheim trocou de lugar com o Dortmund. No segundo tempo, o Hoffenheim passa a ter o mesmo número de vitórias que o Dortmund tinha no primeiro e continua tendo poucas derrotas, assim como o Dortmund. Só que o número de gols sofridos aumenta e o número de vitórias reduz. Ainda assim, por mais que tenha melhorado muito a equipe do Dortmund, o número de gols marcados pelo Dortmund é o mesmo do que o do Hoffenheim. Isso significa que ofensivamente, mesmo num momento ruim, o Hoffenheim ainda consegue produzir muito bem. Tá bom? Se você é um trader por aqui, antes da gente falar sobre se você é um trader por aqui, deixa eu pedir o like no vídeo. Porque eu sei que eu vou esquecer. Tem muita informação nessa quarta-feira, uma quarta-feira muito importante. E aí eu só lembro de pedir lá no final. Então tira 30 segundinhos, por favor. Deixa o seu like nesse vídeo que me ajuda, ó, um montão. Se inscreve no canal, mais de quase 40, agora abaixou um pouquinho. Mas quase 40% dos meus espectadores, dos meus amigos que fazem esse planejamento junto comigo, não me seguem no YouTube. Então se você puder se inscrever, não vai te custar nada. E se quiser deixar um comentário aí também, não tem problema nenhum. Isso ajuda muito pro YouTube divulgar para novas pessoas. O canal tá crescendo, devagarzinho, mas tá crescendo. A gente vai passar agora da marca de 266 mil inscritos. Talvez o quarto maior canal aí sobre trading e apostas no YouTube. Não sei, deve ter mais alguém. Mas estou caminhando, não tenho esse desejo de ser o maior não. Eu só quero estar presente. Né? Presente e competente, tá bom? Muito obrigado. Se você é um trader, essa cotação de 1,60 me parece arriscada. Por quê? Além de a gente ter um time que não passa tanta confiança como é o Dortmund, ele tem jogos que ele quer jogar, tem jogos que ele tem um pouco mais de dificuldade. Nós temos um visitante que é muito bom, com 100% de vitória e que tem um primeiro tempo, pelo menos vem sendo assim, de muita iniciativa. Isso significa que essa cotação de 1,60 do Dortmund, ela tá numa areia movediça, tá? Ela tá numa, sei lá, numa ponte. Isso significa que essa cotação do Dortmund, ela já tá esticadíssima para baixo. E é como se ela tivesse estilingada assim para baixo, sabe? Alguém tivesse puxando ela assim, ó. E a qualquer momento alguém solta ela lá. Entendeu? Por quê? Porque o Hoffenheim, ele não é uma equipe boba. Para que o Dortmund consiga manter essa cotação em 60, ele tem que jogar muita bola. E o Hoffenheim tem que jogar completamente diferente do que ele vem jogando. Então, muita cautela. Pode acontecer, sim, de uma imposição do Dortmund ser interessante e o mercado travar. Mas a tendência é que se o Hoffenheim fizer um pouco mais do que o Dortmund, ou fizer pelo menos o mesmo do que o Dortmund, essa cotação do Dortmund já tem que corrigir. Se você trabalha com correção do favorito, pode ser uma oportunidade, mas se você trabalha somente a favor do favorito, é uma oportunidade para você não fazer nada. Não fazer nada também é tomar uma decisão, não fazer nada também é trabalhar aqui no trade nas apostas, tá? Quando você escolhe não fazer nada, você está trabalhando, ok? É uma decisão. E para trabalhar correção de preço, para trabalhar no trade, você precisa aprender a ser um trader. Então tem um curso aqui embaixo gratuito para você, o meu curso do iniciante até o avançado. E não esquece da minha parceira do meu canal. Eu estou todo feliz porque agora eu estou usando essa camisa, porque antes ela não me servia. Né? Eu ficava igual um baiacu e agora ela entrou e tá folgada. E agora eu tô tirando um monte de camisa do meu guarda-roupa pra eu poder usar. Vocês vão me ver com um monte de camisa aqui. Quer me mandar uma camisa, me manda uma camisa, que agora eu tô podendo usar. Emagrecer é bom, viu? É bom, mas ainda falta muito. E além disso, tem um bônus de R$200 da minha parceira Betfair no seu primeiro depósito, essa da camisa aqui, para você começar a trabalhar na maior bolsa esportiva do mundo. Beleza? Se você vai trabalhar pré-jogo, se você é um punter, como a gente chama, né? Um punter é aquele cara que geralmente faz a sua precificação e entra pré
jogo. Às vezes deixa correr até o final, às vezes faz alguma cobertura. Essa cotação do Dortmund, ela não é ruim. Ela não é ruim. Historicamente falando, o Dortmund ele vence mais a equipe do Hoffenheim. São 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. Então não é ruim. Mas é uma cotação perigosa. Talvez não te dê um valor tão grande assim no momento que o Hoffenheim vive. Não é que o Hoffenheim é um time muito bom historicamente. Nesse ano, o Hoffenheim vive uma fase muito boa. Então, esse ano especificamente ele pode complicar um pouco mais a vida do Dortmund. Por isso eu não vou te indicar mercado de resultados, o famoso match odds, eu prefiro trabalhar o mercado de gols. Gosto de pensar no over 2,5, mas jamais com essa cotação de 1,40. O mercado sabe que o Hoffenheim tem condição de marcar porque ele está colocando 2,5 com uma odd baixíssima. E também vai colocar o ambas marcam aqui com uma cotação baixíssima. Olha lá, ó, 1,44. Porque o mercado sabe. Se o mercado sabe que o Hoffenheim tem chance de marcar nesse jogo, por que a odd do Dortmund é baixa, hein? Cuidado, viu? Cuidado. Então eu gosto de pensar no 2,5 com uma cotação mais alta. Como que você vai encontrar essa cotação mais alta? Espera o primeiro tempo, torce para que o primeiro tempo seja um pouco mais fraco, seja ruim, seja, enfim, de difícil leitura, e aí no segundo tempo, talvez um jogo 0-0, vale a pena você buscar 2 ou 3 gols. E também gosto do cenário de ambas marcam, também numa situação de odd mais alta, tá bom? Até acredito numa vitória do Dortmund por aqui, mas eu acredito que o Dortmund também pode sofrer. Tem mais 2 jogos da DFB Pokal no mesmo horário, às 14 horas, que eu quero mencionar e são mais ou menos no mesmo sentido, então acho que a gente pode mencionar juntos por aqui. Confronto da segunda divisão entre Holstein Kiel e Magdeburg, 2 equipes com predominância de jogos para ambas marcam, para gols, principalmente o Kiel, com bastante recuperação de resultado dentro de casa, gosta muito de fazer isso e ó, não é de hoje. Então, não vou te indicar mercado de resultados, por mais que a gente tenha aqui um jogo parelho, acho que vale ficar de olho no mercado de gols e também numa situação para ambas marcam. Dá para pensar no over 2,5, tá? Deixa eu ver. Tá um pouquinho mais alto do que o Dortmund. Dá para pensar numa cotação um pouco mais valorizada. E outro confronto é o Freiburg contra o Paderborn. Aqui já é primeira contra a segunda divisão. O Freiburg acabou de perder agora pro Leverkusen, mas não jogou mal, principalmente o segundo tempo. O primeiro tempo foi ruim. Foi um time um pouco mais medroso, mas o segundo tempo foi para cima, marcou um gol de cabeça. É um time bom de contra-ataque, é um time bom de bola parada. O Paderborn não é uma equipe boba, tem jogado melhor fora de casa do que dentro na segunda divisão, então também acho que pode ser um jogo interessante. Não vou dizer que ambas marcam com tanta, assim, certeza, né, porque é difícil você ter um confronto de primeira com segunda divisão, né, mas eu gosto de pensar no cenário de 3 gols. Por quê? Temos um jogo único. Se o Paderborn, que é o favorito e o mais provável de marcar primeiro, sai na frente, o Paderborn vai se expor em busca de recuperação e pode ceder o contra-ataque. Mas não é impossível da gente ver o Paderborn marcando por aqui também, tá? São os 2 jogos às 14 horas que eu queria mencionar. É óbvio que a gente vai falar do Leverkusen ainda e do Bayern, mas a gente vai deixar para os jogos extras, porque são cotações extremamente esmagadas e aí fica até ruim da gente poder comentar e trabalhar. Às 16h45, na Copa da Liga Inglesa, o Liverpool fora de casa enfrenta a equipe do Bournemouth com uma cotação de 1,50. Aqui depende muito da atenção que o Liverpool vai dar para esse jogo. O Liverpool hoje disputa a Europa League, que já é uma competição que a gente tem essa dúvida, né? Se o Liverpool vai colocar tudo que tem de melhor em campo, se vai dar devida atenção, porque não é uma Champions League. Não é a Copa da Inglaterra, que é uma competição maior e mais importante do que a Copa da Liga Inglesa, mas é uma competição que o Liverpool pode chegar longe, né? Então a gente tem que entender que esse favoritismo do Liverpool é dado, obviamente, pela discrepância técnica, a discrepância de elenco, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão de escalação e atenção. É favorito, é provável que vença, mas sempre te indico nesse tipo de situação acompanhar um jogo ao vivo. Tá? Dá pra gente tirar um pouco do que vem apresentando as 2 equipes na Premier League. O Liverpool só venceu 2 partidas fora de casa na Premier League. Vamos pegar aqui os últimos jogos do Liverpool. Empate com o Brighton, 2-2. Derrota pro Tottenham, 2-1. Venceu o Lask na Europa League e venceu o Wolverhampton por 3-1, tá? Então o Liverpool não vem vencendo todas as partidas fora de casa, não vem saindo tanto na frente, inclusive contra a equipe do Wolverhampton. E se eu não me engano, também contra a equipe do Newcastle. O Liverpool teve que virar o placar no final, ou seja, saiu atrás do placar e teve que vir para cima, em situações até de estar com um homem a menos e conseguiu virar, mas não é uma equipe que vem abrindo tanto o placar, isso é um fator preocupante, não é porque o Liverpool tem uma camisa mais pesada, tem mais tradição, que a gente vai fechar o olho e trabalhar a favor do Liverpool, isso é um erro na minha opinião, o Liverpool pode vencer o jogo, mas obviamente a gente precisa entender o contexto, quem está em campo, se essa equipe que está em campo tem alguns reservas, se essa equipe está entregando o que o Klopp está pedindo, tá? Então muito cuidado. O Bournemouth não tem muito o que falar, né, já tá
pelas cores, que não é homenagem ao logo, tá bem ruim. O Liverpool, então, não faz um bom primeiro tempo, sofre mais gols do que marca, então muita cautela, tá bom? Se você é um trader, primeira coisa, não faz nada pré-jogo, espera o jogo começar, identifica quem vai a campo, escalação. Se o Liverpool tá fazendo marcação-pressão, se ele não tá deixando o Bournemouth respirar, se for um jogo do Liverpool, do jeito que a gente costuma ver o Liverpool jogando, dentro de casa principalmente, vale a pena sim trabalhar ou contra o Bournemouth ou a favor do Liverpool, principalmente no trade. Se você é um punter, você vai fazer alguma entrada pré-jogo, que eu não te aconselho, com todo respeito, tá? Espera o jogo começar, verifica como o Liverpool tá jogando. Se ele não estiver jogando bem, fica de fora. Dá para você pensar, por exemplo, o Liverpool tomou um gol, que não é difícil de acontecer, ele vem sofrendo gol com frequência. O Liverpool tomou um gol, você pode pensar, se o Liverpool estiver demonstrando poderio de recuperação numa dupla chance, para buscar pelo menos o empate do Liverpool. O Liverpool não tomou um gol, mas ele jogou mal o primeiro tempo, agora no segundo tempo entrou os titulares e ele começou a jogar bem. Será que vale a pena trabalhar a favor do Liverpool? Aí talvez com uma relação de uma odd mais alta, talvez pagando ali 1-1, numa odd próximo de 2, né? Você pode ter uma situação para trabalhar a favor do Liverpool ou pegar, quem sabe, um empate anula. Tá? Esse é o tipo de situação que eu trabalharia. Também às 16h45, na Copa da Liga Inglesa, o Chelsea, favorito com uma cotação de 1,25, enfrenta o Blackburn, que é uma equipe da segunda divisão. Então aqui o mercado ele não está considerando uma fase boa ou ruim do Chelsea e uma fase boa ou ruim do Blackburn. Aqui o mercado ele está dizendo o seguinte: eu confio muito mais num time de primeira divisão do que num time de segunda. A Championship é uma competição muito corrida, muito parelha, mas ainda não se equipara a uma Premier League. O Chelsea vem tendo sim dificuldades na Premier League, mas ele é favorito, não dá para discordar por aqui. Qual que é o problema? O Chelsea, mesmo que o mercado ignore isso, o Chelsea não vive uma boa fase. Apenas uma vitória nos últimos 6 jogos dentro de casa, o Chelsea não sai na frente com tanta frequência e falhou em marcar em metade dos jogos que disputou. Então, um time de meio de tabela da primeira divisão enfrenta um time de meio de tabela na segunda divisão. O problema é que o Chelsea é um time de camisa, e aí o mercado sempre vai acreditar nesses times do Big Six, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O que a gente pode esperar por aqui? Se o Chelsea jogar minimamente um futebol agradável, não precisa dar espetáculo, não precisa dar show. Se ele jogar o mínimo de um bom futebol, o mercado vai falar assim: é isso que eu esperava, é isso que eu quero. E o mercado vai andar de lado, estabilizado. E para você que é um trader, isso é essencial para você estar a favor do favorito. Agora, se o Chelsea começar com dificuldade na construção, o Chelsea não faz uma boa marcação-pressão, o Chelsea permite que o Blackburn ele tenha contra-ataque, que finalize no gol. O mercado ele tem essa certa paciência com esses times ingleses, mas chega uma hora que ele fala: cara, não dá. E aí a cotação vai começar a subir, né? E por isso, nesse tipo de situação, não vai valer a pena estar a favor do Chelsea, tá? É isso que você precisa verificar. Principalmente como o Chelsea marca e se ele dá tanta oportunidade ou não para o Blackburn. Se ele fizer o mínimo, já é o suficiente para pelo menos o mercado estabilizar. Se a gente vai conseguir pegar o gol no primeiro tempo ou não, não sabemos. Se você vai fazer alguma entrada pré-jogo, se você é um punter, aí já é completamente diferente, são cenários diferentes. Você não quer que o Chelsea comece tão bem, a não ser que você entre num cenário agressivo de vitória do Chelsea por mais de um gol de diferença, um handicap asiático. Pode ser, né? Os últimos jogos entre eles, vamos lá, o Chelsea venceu os últimos 4 jogos, 2-1, 2-0, 1-0, 2-1. Somente em uma situação o Chelsea venceu por 2 gols de diferença. Então cuidado, tá? Cuidado. Não é tão fácil assim como a gente imagina. Pelo menos não tem sido fácil assim. Então, se você quiser pegar uma cotação do Chelsea natural, sem pegar algo mais agressivo, você vai ter que torcer para o Chelsea ter dificuldade. Seja jogando bem e tendo dificuldade de marcar, seja jogando mal e a cotação subindo, seja sofrendo um gol, né? Porque pode acontecer. Então, para você buscar uma cotação do Chelsea mais valorizada, pode sim valer a pena você estar a favor do Chelsea. Talvez, se ele estiver atrás do placar, buscar uma dupla chance. Se ele estiver empatado no segundo tempo, buscar uma vitória. Aí pode ser interessante. Sempre tratando dessa relação de lucro, né? De 1-1, de preferência, né? 1,80, 2 ali já são cotações interessantes. Lembre-se, o mercado tá aí, tá baixo, porque o Chelsea é de primeira divisão e o Blackburn é de segunda. Tá? É bem favorito o Chelsea por aqui, por conta dessa situação. 8 horas da noite, o Flamengo enfrenta o Santos em Brasília, no Mané Garrincha. A cotação do Flamengo é 1,44. Com toda a disparidade técnica, de elenco e o momento que vive hoje o Santos contra o rebaixamento, eu até consigo entender o que o mercado quer dizer pra gente, né? Porque a gente sempre consegue interpretar o que o mercado tá querendo dizer. Porém, vamos levar em consideração alguns pontos. O Flamengo ainda está no início de trabalho com o Tite. Se a gente levar em consideração os últimos jogos do Flamengo, foi 2-0 contra o Cruzeiro, num jogo
onde o Flamengo não desempenhou assim tão bem. O jogo contra o Vasco, na vitória por 1-0, não foi um bom jogo do Flamengo. Na minha humilde opinião, esse jogo ele poderia ter terminado com um empate que não seria injusto. O Vasco até relativamente jogou bem. E aí, depois dos 2 jogos do Flamengo sem sofrer gol, ele fez um jogo contra o Grêmio, tomou 3 gols e a média voltou a ser um gol por jogo. Então, teoricamente, o Tite ainda não arrumou essa questão da cozinha do Flamengo, né, que a gente costuma falar da defesa. Tudo bem, os gols do Grêmio tiveram ali entregadas do Flamengo, né, na entrada da área, mas ainda assim mostra um pouco de desconcentração, né? O Santos, depois que conseguiu a virada contra o Bahia fora de casa, a vitória por goleada contra o Vasco e a virada contra o Palmeiras, em Barueri, se eu não me engano, parecia que as coisas estavam encaminhando, né? Só que aí o Santos perde para o Bragantino por 3-1 e toma uma sacolada por 7-1, e esse placar é sempre ruim de se comentar, para o Internacional fora de casa. Depois o Santos vence o Curitiba com um homem a mais e empata com o Corinthians no finalzinho, num lance bastante polêmico. Então não dá para dizer, a gente não pode cravar com certeza de que o Santos ele começou a melhorar. E essa instabilidade ainda faz o Santos correr muito risco de rebaixamento. Fator favorável para o Santos aqui seja o fato desse jogo não ser no Maracanã, por conta da final da Libertadores. Porém, obviamente, o Flamengo é mandante, vai ter o maior número de torcida. Essa cotação do Flamengo, ela não é uma cotação que eu compro. Eu não acredito que o Flamengo é tão favorito ao ponto de colocar essa cotação em 44. Por quê? O ataque do Flamengo não vive boa fase. O Bruno Henrique renovou o contrato, mas os últimos jogos não tem jogado tão bem. O jogo contra o time do Grêmio demonstrou isso. O Pedro tá em uma fase, marcou o último gol de pênalti, se eu não me engano. E o Gabigol, que tá para renovar com o Flamengo, também não está vivendo a sua melhor fase. Então, ofensivamente falando, o Flamengo não tem produzido tanto, não tem jogadores que estão se destacando tanto assim. E o Santos, tirando essa derrota recentemente agora pro Internacional, que foi realmente um grande vexame para a história do Santos, o Santos não vem jogando mal fora de casa. Não foi um bom jogo contra o Corinthians, o goleiro do Santos catou muito, o Santos empatou num lance polêmico, mas a vitória contra o Palmeiras e contra o Bahia, onde o Santos era visitante, foram vitórias muito significativas. Isso coloca uma pulga atrás da orelha em relação a esse jogo, né? Teve também a questão do Globo Esporte. Não sei se vocês levam em consideração esse meme, né? Se vocês são supersticiosos. Toda vez que o pessoal do Globo Esporte coloca a vitória de um time, votam que o Flamengo vai vencer, ou que o time favorito vai vencer, geralmente dá errado. Todo mundo foi a favor do Flamengo. Tem tudo, né? Tá tudo organizado para dar cagada. Eu tomaria bastante cuidado, né? Brincadeiras à parte. Utilizando o PDF de apoio, pelas cores predominantes, a gente consegue perceber que o Santos realmente tem muita dificuldade, e as maiores dificuldades do Santos são iniciativa fora de casa. O time não consegue sair na frente com tanta frequência. Gols marcados fora de casa, 0,6 gols marcados apenas de média fora de casa. Isso é muito baixo, muito baixo. Só que o ataque do Flamengo não tá produzindo tanto assim. 1,38 apenas de média, né? Então, em casa, o Flamengo não é um bom mandante. E fora de casa, sim, o Flamengo é um bom visitante. Mas em casa, o Flamengo não é um bom mandante. E como visitante, o Santos também não é a pior equipe, né? Tem sofrido uma média de 2 gols por jogo, mas ainda assim dá pra gente contestar. O primeiro tempo do Flamengo é superior ao do Santos, muito por conta dos gols sofridos. O Santos sofreu 12 gols aqui, mais que o dobro do Flamengo, e o número de vitórias é um pouco maior, né, do time do Flamengo. No segundo tempo, a gente tem o melhor momento do Flamengo no jogo, quase 70% de vitória, pouquíssimas derrotas, 13 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. E o Santos que chega a quase 20 gols sofridos na segunda etapa. Realmente é um time com muita dificuldade no segundo tempo. Além disso, a gente tem o nosso famoso match, né? Igual esses aplicativos sociais aí de relacionamento, onde a bola aérea do Flamengo encontra a defesa aérea do Santos. Duas equipes, né, diferentes. O Santos com muita dificuldade para defender essa situação e o Flamengo marcando bastante gol nesse fundamento. Se você é um trader por aqui, cotações desse calibre no Brasil, elas não se sustentam tanto, mas ela pode permanecer por um tempo dependendo do comportamento do Santos. Se o Santos vier para esse jogo para empatar, fazer um comportamento, né, um pouco mais defensivo, para jogar por uma bola, o Flamengo vai dominar as ações ofensivas, vai dominar a posse de bola, vai plantar, né, subir as suas linhas para o campo ofensivo e vai fazer com que o Santos tenha dificuldade de sair jogando. Esse cenário pode fazer a cotação do Flamengo estabilizar e a gente pode até ter algumas janelas de superioridade para trabalhar a favor do Flamengo sem perder nada, né? É lógico, estou reforçando aqui que é um cenário de Campeonato Brasileiro mais difícil de acontecer, tá? Essas cotações elas não estabilizam tanto, mas em algumas janelas isso pode acontecer. Caso o Flamengo não consiga subir essas linhas e dominar completamente as ações ofensivas, se o Santos vier para um jogo de trocação, contra-atacando toda
toda hora, eu não entraria no mercado. Se você vai fazer alguma coisa pré-jogo, cuidado ao comprar o favoritismo do Flamengo nessa cotação. O Flamengo ele pode sim se complicar, ele pode tomar... O Santos vem marcando gol com muita frequência fora de casa. Contra a equipe do Corinthians, marcou, foi polêmico, mas marcou. Contra o Internacional sofreu 7, mas marcou 1. Contra o Palmeiras fez 2, contra o Bahia fez 2. Então já começou a dar sinais de que o Santos está melhorando, né? Não é ainda a melhor versão do Santos, não está ainda livre do rebaixamento, mas é um Santos que pode surpreender o Flamengo. Ele pode começar jogando melhor, ele pode abrir o placar, ele pode complicar a vida do Flamengo, e essa relação de 1,44 para você é uma relação ruim. Então, na minha humilde opinião, você poderia esperar o jogo começar para comprovar se o Flamengo de fato está amassando o Santos como o mercado espera, ou se o Flamengo não está fazendo um jogo ainda tão bom ofensivamente como ele vem fazendo. Então eu tomaria cuidado, tá? Não trabalharia a favor do Flamengo. Se fosse para trabalhar alguma coisa por aqui, por mais que o time do Santos esteja com um ataque frágil fora de casa, é uma equipe que tem sofrido uma média de 2 gols por jogo fora. E por mais que o ataque do Flamengo não tenha produzido tanto como mandante, é um ataque que vem marcando pelo menos um gol por jogo. Então eu gostaria de pensar nessa situação de over 1,5, com uma cotação obviamente mais alta, talvez ele do meio do primeiro tempo para frente. Em 69% dos jogos do Flamengo como mandante tivemos o over 1,5, quase 70%, e em 73% dos jogos do Santos nós tivemos o over 1,5. Então desde que a gente pegue uma cotação próxima de 2, a gente provavelmente vai estar com valor por aqui, tá? Uma curiosidade para quem não usa essa parte aqui do PDF de apoio, 33% dos gols marcados pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro e também 33% dos gols sofridos pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro e 33% dos gols marcados pelo Santos acontecem depois dos 80. Então para você que gosta de trabalhar um over limite, né, pegar um gol no finalzinho do jogo pode ser interessante. Ainda tem média de cantos por aqui que pode ajudar para você também, tá? Os artilheiros do Flamengo, o Pedro, que não vive boa fase, o Ayrton Lucas, que voltou a jogar bem agora com o Tite, e o Gerson. Deixa eu dar uma conferida enquanto a gente conversa aqui, se tem alguém suspenso. A gente vai trocando essa ideia, o editor não vai cortar isso aqui, a gente vai conversando. Vou pegar aqui o jogo do Flamengo com a equipe do Santos. Ó, o Pedro no ataque, Bruno Henrique, Arrascaeta, Luiz Araújo. Deve jogar o Luiz Araújo, então, na ponta direita. O Gerson, Thiago Maia, Ayrton Lucas. O Léo Pereira pode ser que nem viaje, pode ser que o Pablo jogue no lugar dele. Fabrício Bruno, Wesley e o Rossi no gol, tá? Esse é o provável time do Flamengo. Já o Santos vem com uma suspensão importantíssima, que vai fazer muita falta para a equipe do Marcos Leonardo, que, se não me falha a memória, tem 12 gols no ataque, né, da equipe. Vai entrar, então, no ataque o Júlio Furque, vai ter o Soteldo, Lucas Lima, Jean Lucas, Tomás Rincon e Rodrigo Fernandes, Dodô Messias, Joaquim Lucas Braga e o João Pedro no gol. Então, esse desfalque do Santos, do Marcos Leonardo, é muito importante. Pode fazer com que a gente possa aqui até rever esse over 1,5. Talvez buscar um gol apenas no segundo tempo, né? Mas é claro que o jogo pode ter um cenário diferente. O Santos pode começar tomando um gol cedo e aí pode começar a vir para cima. Esse jogo pode acabar abrindo mais do que a gente acha. Eu não vou te indicar under. Eu prefiro num jogo como esse não te indicar o mercado de under. Os últimos jogos entre eles, 3-2, 3-2, 2-1, 4-0 e 1-0. Chegou o momento de falar de Botafogo e Palmeiras. Aqui eu vou tomar muito cuidado porque o meu editor, o William, ele é botafoguense, então vou tentar pegar leve por aqui para ele não cortar, não deixar minha voz muda e, enfim, não sacanear o vídeo. Tô brincando. O Botafogo, eu tenho usado esse termo nos últimos vídeos e não me arrependo. Por mais que o Botafogo tenha reclamado sim de arbitragem, o Botafogo ele tem sido incompetente no segundo turno. Isso é um problema. Eu vou mostrar para vocês a tabela do segundo turno e vocês vão entender. Os últimos jogos do Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, nós tivemos 3 vitórias em 10 jogos. Isso é muito fraco para um time que quer ser campeão. E você, quando tem um time do outro lado, que é um dos concorrentes ao título, não tô falando só desse jogo não, tá? Mas quando você tem um dos concorrentes ao título, o time do Abel Ferreira, que é um treinador que completou agora 3 anos de Palmeiras, que é um treinador chato, no bom sentido, que treina muito bem a sua equipe, que tira o melhor da sua equipe, você não pode vacilar. Você tem que aproveitar as chances que você tem. Ah, mas o gol do Cuiabá, a bola bateu no peito, depois bateu na mão, não deveria ter... Tá, tudo bem, talvez não deveria ter sido validado. Mas não é isso, não foi esse lance que fez o Botafogo perder. Foi a incompetência durante os outros lances que o Botafogo criou e não conseguiu marcar. O jogo contra o Goiás, onde o Botafogo empatou 1-1, a gente pode puxar os últimos jogos do Botafogo. Olha só, o empate contra o Atlético Paranaense, que aconteceu um jogo metade sábado, depois metade domingo, o Botafogo também não fez uma excelente partida. O próprio empate contra o Goiás que eu comentei, a derrota para a equipe do Galo, a derrota para o Flamengo no Clássico, também tem reclamação sim, mas tem um pouco de incompetência nessa questão. Então assim, não dá para o Botafogo só
reclamar de arbitragem. E esse é um grande problema, porque emocionalmente, pode ter certeza que o ambiente do Botafogo, ele tá pesado. Ele é um ambiente o quê? Ele é um ambiente de pavio curto. Eu não tô falando do ambiente dos jogadores, tá? Eu tô falando na relação do que pode acontecer nessa próxima rodada. Se o Botafogo vence o Palmeiras, a distância pro Palmeiras vai a 9 pontos e ainda tem que trabalhar essa distância pro Bragantino. Mas a vitória contra o Palmeiras seria uma vitória de alívio, de confiança, de botar as coisas no trilho, de organizar a casa, dos jogadores que não estão muito bem, que estão em baixa, começarem a ter confiança de novo e voltar a jogar. Agora, uma derrota pro Palmeiras, você tem toda aquela pressão que a mídia vem, né? A mídia vem colocando o Botafogo como já praticamente campeão. Toda hora aparece Tristão Garcia no Globo Esporte, em algum lugar, falando qual é a pontuação mágica pro Botafogo ser campeão. Piriri, pororó. Isso vai criando uma pressão muito grande. E se o Palmeiras vence esse jogo e a distância vai para 3 pontos, você começa a ter uma parte emocional do Botafogo aparecendo com muito mais valência. E vai prejudicar muito os 8 jogos restantes do Botafogo. É óbvio que perder para o Palmeiras não é perder o título, mas principalmente não perder para o Palmeiras é o objetivo principal do Botafogo por aqui. Manter essa distância com 6 pontos é o primordial. Se o Botafogo consegue manter essa distância, porque nesse momento o Botafogo não está jogando bem e o Palmeiras está em alta. Manter essa distância para o Palmeiras em 6 pontos não resolve o campeonato, mas é primordial. Vencer o Palmeiras seria excepcional, porque aí você aproveita esse desgarramento de novo do Palmeiras para já mandar um recado para Grêmio, para Bragantino, para Flamengo, para quem quer que for e botar as coisas no trilho. Dá muita confiança pro grupo. Por isso que é um jogo tão importante, por isso que lá na frente eu falei que é um jogo decisivo. E qual que é o meu grande problema, minha grande preocupação por aqui? É isso aqui, ó. Classificação do retorno. O Atlético Mineiro é líder, são 22 pontos ganhos. O Botafogo tá na 15ª colocação, com 12 pontos ganhos. São 10 jogos disputados, 3 vitórias e 3 empates. Para um time que é líder isolado do Campeonato Brasileiro, um segundo turno desse jeito é incompetência. Não dá para botar a culpa somente no treinador que passou. Tem muito grupo com treinador fraco no Brasil, que na maioria das vezes os jogadores, cara, eles dão um pouquinho a mais. Não dá para botar essa culpa somente na parte Bruno Lage. Que ele inventou. Eu não sou botafoguense, mas a gente vê que o cara inventou, quis botar a mão dele. Quando ele chegou, a gente fomentou. Tomara que ele não queira mudar esse time do Luiz Castro. O time tá azeitado. O Caçapa chegou também, manteve a mesma questão. O time tá azeitado, não faz cagada. Ele quis mexer, quis botar a mão dele, ele quis ter aquela questão do ego. É o que pareceu, né? Tô dando uma opinião que ninguém pediu aqui. Enfim, estamos devagando, tá? Não tem problema. Mas tem muita incompetência do Botafogo também. Se tivesse vencido o Atlético Paranaense dentro de casa e o Cuiabá e o Goiás, a distância estaria ainda muito maior. É claro que em pé de si nasce um monte de quem sabe, né? Tem um ditado aqui na roça que fala isso. Não dá pra gente ficar contando com o si. Mas, pô, Goiás e Cuiabá, no seu planejamento, tem que ter vitória. Na hora de fazer um planejamento pro título, você tem que ganhar do Goiás, que tá disputando contra o rebaixamento. Você tem que ganhar do Cuiabá, por mais que o Cuiabá seja um time que venha pra jogar fechadinho, que seja chato de se enfrentar. Você tem que produzir mais. Finalização no gol, estatística, não vai te fazer vencer o jogo. Você tem que produzir, cara. Então, sinceramente, eu acho que o Botafogo, ele chega muito, muito, muito mais pressionado nesse jogo. O Palmeiras, ele tem a obrigação de vencer esse jogo para conquistar o título? Ele tem. Mas a obrigação total, os holofotes nesse jogo vão estar inteiros no Botafogo, porque a pressão tá toda do lado do Botafogo. E aí é que entra a questão, como que o Botafogo vai administrar essa pressão? Porque do outro lado, a gente tem um treinador extremamente experiente nesse tipo de situação. O Abel Ferreira sabe como agir quando ele percebe que o outro time tá desequilibrado. Pode ter certeza disso. Então a gente vai ter um jogo muito provavelmente muito truncado. Eu vinha pra esse jogo, eu vinha com planejamento de te indicar under nesse jogo. Mas olhando assim com cautela para os últimos jogos, quando a gente vê o Botafogo perdendo para o Flamengo nos últimos minutos, Lucas Perry na área, o Lucas Perry da saída de bola que ele teve contra a equipe do Cuiabá, o Lucas Perry de novo, vou sempre citar o Perry porque o goleiro ir para a área no Campeonato Brasileiro não é uma coisa comum, na Alemanha é, mas o Lucas Perry indo para a área na derrota contra o Corinthians, uma hora vai acontecer o quê? O Botafogo pode estar atrás do placar e perder essa noção de novo, tipo, o goleiro alto, ele vai para a área, e aí você pode ter um contra-ataque do Palmeiras, você pode ter isso se repetindo.
E esse jogo que é under, ele pode virar over. Então eu não vou te indicar under nesse jogo. Eu acredito num jogo mais truncado, mas eu não vou te indicar under por aqui. Por quê? Como existe um pavio curto, e se o Botafogo estiver atrás do placar, ele vai pra cima com tudo e até talvez com o goleiro, como já aconteceu 3 vezes, o Palmeiras pode ter espaço pra contra-atacar. Tudo bem que o Palmeiras pode vir pra esse jogo para vencer de 1-0. O Veiga voltou a jogar bola. O Palmeiras vem fazendo 1-0 ali, tá tudo ótimo. Mas se o Palmeiras estiver na frente, o Botafogo vai se expor. Se o Botafogo estiver na frente, o Palmeiras vai se expor. E aí o Botafogo pode contra-atacar. Então, sinceramente, apesar de ser um jogo com uma expectativa truncada, eu não vou te indicar mercado de under por aqui, né? Óbvio, o empate é bom na medida do possível pro Botafogo. Perder nesse momento seria uma catástrofe. Mas a gente pode ter bastante espaço, dependendo se esse jogo tiver desempatado. Uma coisa só que eu quero comentar com vocês é que as duas equipes, óbvio, fazem boas campanhas. O Botafogo, obviamente, tem uma das melhores campanhas dentro de casa, só perde aqui pro Fluminense. O Palmeiras já melhorou muito seu critério fora de casa. As duas equipes marcam mais do que um gol por jogo, sofrem menos do que um gol por jogo. Só que o Botafogo continua liderando em alguns quesitos. O único quesito que o Botafogo não lidera, talvez seja a principal arma do Palmeiras por aqui, que é a bola aérea. O Palmeiras continua tendo uma excelente bola aérea, sistema de cabeceio muito forte, e o Botafogo pode, obviamente, ter um pouco de dificuldade com isso. Se você é um trader por aqui, falei isso tudo, te dei um contexto, você vai me xingar, eu sei que você vai, mas é um jogo para trabalhar ao vivo, para trabalhar correção de preço. E a partir disso, entender, talvez numa leitura de jogo, se a saída de bola do Botafogo está prejudicada porque os jogadores estão errando demais, porque existe uma pressão muito grande emocional ali, se o Palmeiras está conseguindo ou não neutralizar essa saída de bola, se o Botafogo está explorando com qualidade o seu atacante, porque vira e mexe, o Tiquinho ele tá arredondando bola que vem igual tijolo para ele e não tem ninguém do lado para jogar. Isso é importante a gente conferir. Mas principalmente a parte de criação. O Botafogo tem que ser leve nesse jogo, não adianta virar foito. O Palmeiras, ele vai saber jogar o jogo. Se tiver que jogar sem a bola, ele vai jogar. O Palmeiras não vai ficar querendo contra-atacar o tempo todo. Cara, o Abel Ferreira, ele é muito chato no bom sentido nessa situação, tá? Então, pra mim, é um jogo muito pegado pra correção de preço. Se você é um punter por aqui, eu vim pra te indicar under, mas eu não consigo. Pra mim, é um jogo pra gente pensar numa situação de 2 gols, tá? Eu acho que se o Palmeiras estiver na frente do placar, por mais que ele queira segurar o Botafogo numa situação onde o Palmeiras chegaria a 3 pontos, momentaneamente, né? Se o Palmeiras estivesse na frente, viria pra cima com muita agressividade, até propriamente esse cenário que me vem à cabeça do Lucas Perry na área. E também podemos ter um Palmeiras, se estiver perdendo o jogo, vindo pra cima no tudo ou nada, porque é a chance do Palmeiras tentar buscar uma recuperação. Se não vencer o Botafogo agora, vai ser muito difícil, né? Porque aí o Botafogo vai ganhar corpo pra esse final, tá bom? É como aconteceu no ano que o Corinthians foi campeão. Eu lembro que teve um jogo contra o Palmeiras também, se eu não me engano, onde o Palmeiras estava para chegar, o Corinthians venceu e embalou pro título. E o Botafogo tem que levar isso em consideração, tem que levar essa superstição, né? A torcida do Botafogo é muito supersticiosa e tem que pensar assim, é ganhar do Palmeiras e embalar pro título, né? Porque tem que acabar essa questão de incompetência. O time tem que olhar pra si mesmo e falar, eu não tô fazendo um bom segundo turno. E não fazendo um bom segundo turno, a hora que soma turno 1 com turno 2, alguém vai chegar perto. E aí a situação pode ficar complicada. Então eu prefiro pensar no cenário de 2 gols do que te indicar alguma coisa para um lado ou para o outro. Vamos aos jogos extras. Você, clubista do meu coração, não fica chateado comigo, tá? Pra gente tentar entender de fato como esses jogos, principalmente do Brasileirão, eles são mais complexos da gente analisar. O jogo do Leverkusen contra o Sandhausen eu deixei de fora das análises mais aprofundadas porque aqui nós temos uma discrepância muito grande. O Sandhausen desceu de divisão, tá na 3ª divisão da Alemanha, não faz uma boa campanha. E o Leverkusen é o líder do campeonato alemão. Tá muito bem na Europa League. Hoje, talvez, atrás do City, seja um dos melhores times da Europa. Então, essa cotação ela é justa, tá? O Leverkusen, ele amassou o Freiburg no primeiro tempo e o Freiburg é um adversário chato. Então, se o Leverkusen colocar um mínimo de vontade aqui, ele vence esse jogo. Dá pra ficar até de olho em gols também. O Bayern de Munique é a mesma coisa, o Saarbrücken é da 3ª divisão. O Bayern aqui tem uma camisa ainda mais pesada que a do Leverkusen, tá com uma cotação muito alta. Eu não te indico trabalhar esse jogo, tá? No máximo aqui um handicap asiático, mas muito cuidado, tá? Esse tipo de cotação, eles são difíceis de você trabalhar. Celtic e Rangers tem expectativa de vitória, mas o Celtic na última rodada empatou e o Rangers demorou muito pra virar o último jogo, tá? O Rangers foi virar os 90 e blau, aqui ó, Rangers contra o Hart, foi 2-1. O Braga enfrenta o Casa Pia, muito cuidado com qual elenco o Braga vai entrar em campo, como que o Braga vai se comportar. O time do Casa Pia é um time, vamos dizer assim, tinhoso, né? O Casa Pia geralmente joga no contra-ataque, então o Braga deve ter mais posse de bola, só que cuidado, tá? É taça da Liga, é menos importante. E queria agradecer aos amigos portugueses que me acompanham por aqui por ter puxado a minha orelha ontem. Eu falei taça de Portugal, é taça da Liga de Portugal, é a 3ª mais importante. Assim como na Inglaterra, né? Taça é Copa da Liga Inglesa e não Copa da Inglaterra.
Já falamos do Flamengo, do Dortmund. Outros jogos para gols. Temos o Vitória Colônia contra o Frankfurt, time de terceira divisão contra a primeira divisão. Frankfurt é favorito, mas é sempre bom olhar uns gols também. Nuremberg e Hansa Rostock, aqui um confronto de segunda divisão. Essa temporada especificamente o Nuremberg tá mais goleador. Não vou falar que esse jogo vai ser ruim, senão ele vai ser 4-4, tá? Não quero zicá-lo. Hertha Berlim e Mainz. Um jogo onde o Hertha era de primeira divisão, mas agora tá na segunda, começou a melhorar, né? Acho que tem caminho pro Hertha, talvez nessa temporada tentar voltar, mas enfim, é difícil. Internacional e América, olha, tem sido jogos para gols quando eles se enfrentam, né? Teve confronto na Copa do Brasil, teve confronto no Brasileirão, 2-0, 3-1 e 2-1 os últimos jogos. Eu acredito muito mais no jogo para gols. É favorito o Inter? Teria vencido talvez o Curitiba se não tivesse com um jogador a menos. E vem de uma goleada de 7-1 para cima do Santos também, né? Então, é favorito, mas eu gosto mais de olhar o mercado de gols, que o América tá numa situação de desespero e todo jogo do América tem sido maluquice, tem sido pirotécnico. Ó, o CAP 3-2, contra o Botafogo em casa 2-1, contra o Corinthians 1-1, contra o Grêmio 4-3. Então, eu prefiro muito mais olhar um jogo para gols, tá? Jogos para correções de preço, West Ham e Arsenal, acho que aqui é jogo para leitura de jogo 100%, United e Newcastle, mesma coisa. Tá? Ainda mais que é uma competição de terceiro escalão. Corinthians e Atlético Paranaense, Corinthians tem que tomar um pouco de cuidado. Corinthians, se começar a perder, a situação vai ficar complicada. Mas não fez um mau jogo contra o Santos, na minha opinião, merecia ter vencido. E o Cap ainda busca uma vaga na Libertadores, né? Jogo capcioso. Curitiba e Grêmio, o Grêmio vem de uma baita vitória contra o Flamengo e também uma baita vitória contra o América. O Grêmio voltou a sonhar, hein? O Grêmio, ele quer a Libertadores, mas se o Botafogo vacilar, o Grêmio quer, né? Famoso, se você quiser, eu quero. Eu acho que o Grêmio tá querendo, tá? Cuidado. Atlético Mineiro e Fortaleza. Aqui, cara, a situação é o seguinte, o Fortaleza vem emocionalmente abalado. É lógico que o Galo vem numa fase muito boa dentro de casa, o Fortaleza sempre é um adversário muito complicado, mas eu acho que não deu tempo ainda pro Fortaleza catar os cacos. Não sei como que o Fortaleza vai se comportar, por isso que eu acho que é um jogo pra leitura, pra ao vivo. É muito difícil a gente prever. O Galo vem jogando muito bem, principalmente se Paulinho e Hulk estiverem em campo. Na Copa Itália, Genoa pega o Redina, acho que é a Redina que fala, se eu não me engano. O Lecce pega o Parma, duas equipes aqui que estiveram na segunda divisão. Nesse momento o Lecce está na primeira divisão, o Parma está agarrado lá. E o Udinese e Cagliari, duas equipes que não fazem uma campanha tão boa, mas a UD, né, o mercado concorda que a UD é um pouquinho mais forte por aqui. E na Série B temos Atlético Goianiense e Novo Horizontino. Jogo muito importante pensando na classificação, né? Faltam apenas 4 rodadas para acabar a Série B. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por ser essa pessoa legal, por ter deixado o like no vídeo, por ter se inscrito no canal. Demora, hein? É cansativo, é cansativo. Mas vambora, mais um vídeo. Um abraço, fica com Deus.